Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aliás, o Senhor tem feito e está fazendo e vai fazer. O Senhor Jesus veio para nos dar vida, né? Trazer vida e vida com abundância. Glórias a Deus. De sorte que eu tenho, você tem, nós temos o Senhor, o Deus que é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra, né? Quem será contra nós, né? São as situações adversas que tentam nos pegar, mas o Senhor tem estado conosco dioturnamente. Dioturnamente Jesus tem estado com você. Dioturnamente Jesus tem estado com a sua família, né? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes, né? O tema, tem falado nisso há dias atrás, que o tema é saia do buraco. Juízes, no capítulo 6, Juízes, versículo 1 a seguir. Glórias a Deus. Deus é bom. Um dia maravilhoso que nós tivemos. Glórias a Deus. A opressão dos midianitas. Os midianitas oprimiam Israel. Foi um tempo de 7 anos, período de 7 anos em que os midianitas oprimiram Israel. Deus, de certa forma, deu liberdade por alguma situação ali. Deus deu liberdade, usou os midianitas como chicote, né? Chicote no seu povo para que aprendesse uma lição. Mas vamos ler a palavra de Deus, né? Se possível, você ficar de pé novamente, nós vamos ler a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 10, você vai estar acompanhando, eu vou estar lendo. Fizeram os filhos de Israel o que era mal, por essa razão, que fizeram o que era mal, né, perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra com o propósito, digamos, de destruir a terra, né? Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, eu vos tirei da casa da servidão, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz, ou não destes ouvido à voz do Senhor. Por essa razão, foi entregue na mão dos opressores. Oremos. Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos, lermos a Tua Santa Palavra,
nesse momento. Aceita, portanto, a minha gratidão, a nossa gratidão, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa. Ó Deus, por quê? Porque o Senhor é o nosso Deus. O Deus de toda a terra é o nosso Deus. Aceita, portanto, a nossa gratidão e venha falar a nós nessa noite por meio da tua palavra. Venha me usar para falar aos teus filhos e eu te agradeço em o nome de Jesus. Tome o seu lugar, por favor. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, nem sempre as dificuldades advêm de pecados cometidos. De repente você está passando por dificuldade. Nós lemos aqui nesse texto aqui e vemos que as dificuldades de Israel naquela época foi pelo caso deles deixarem a palavra de Deus. A situação deles deixarem a palavra de Deus, eles se rebelaram contra a palavra de Deus e saíram da presença de Deus. Mas nem sempre as dificuldades advêm de pecados cometidos. Muitas das vezes são as circunstâncias da própria vida que nos levam a uma situação de sofrimento. A Bíblia diz que se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus. Está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, e diz mais: não sofra nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor. E eu acrescento, como envolvido na lava-jato. Mas se pelo nome de Cristo sois injuriado, bem-aventurados sois. Glórias ao Senhor. Por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Isso é o que acontece na sua vida. Você pode dizer amém? Sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Ainda que você esteja passando por uma situação de dificuldade. Mas o Senhor está atento e Ele vai te livrar dessa, meu irmão. Tenha certeza. Mas, entretanto, meus irmãos, o texto em que lemos, de Juízes, diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal. É muito claro ao dizer que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E por essa razão o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Entregou a vergonha. Eles ficaram envergonhados, ficaram humilhados. Meus irmãos, assim constatamos que a prática do pecado, agora sim, agora eu posso dizer, esclarecer que você também já sabe, mas é necessário que esteja sempre falando que a prática do pecado leva o crente a ficar na mão do opressor. A prática do pecado leva o crente a ficar na mão do agiota, leva o crente a passar por vergonha. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Abandonaram o relacionamento com Deus, se desviaram para a iniquidade, deixaram a palavra de Deus e passaram a viver segundo os seus próprios desejos. E então você percebe, meu irmão, que Deus permitiu que aquele povo escolhido fosse dominado por uma gente perversa. Deus permitiu isso. Uma gente perversa, fosse dominado por uma gente que matava, pessoas violentas, pessoas roubavam, oprimia. Para que isso? Para que o seu povo mudasse o seu modo de viver, ou então o seu modo de agir. O Senhor usara o sofrimento para dar-lhes a chance de se arrependerem, serem perdoados, e eles viessem a experimentar uma vida de comunhão total com o Senhor. Às vezes é isso que acontece. Às vezes o nosso sofrimento, os problemas que enfrentamos, é para que nós possamos levantar a cabeça, refletir, ver o que está acontecendo, e de repente estamos nos afastando do Senhor por alguma razão, e daí começamos a tomar o caminho novamente da obediência e se aproximar de Deus, uma comunhão de relacionamento com o Senhor. Isso é muito bom, irmãos, e deve ser assim na minha vida e na tua vida. Nós devemos buscar a cada momento esse relacionamento de comunhão com o Senhor. Não negligencie a sua vida espiritual. Não negligencie, irmãos.
mas cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual a cada momento. Meu irmão, você percebe que quando tudo vai bem, ninguém se preocupa. Ninguém se preocupa em procurar saber o que está acontecendo, né? Ou seja, se está procedendo segundo a vontade de Deus. Enquanto a situação não foge do nosso controle, a nossa tendência é agir conforme o nosso próprio entendimento. Mas se, porém, perdermos o domínio da situação, aí sim, aí buscamos a ajuda de Deus. Foi o que aconteceu ali com Israel. Os midianitas levaram terror aos filhos de Israel. Eles saqueavam tudo o que eles produziam. Eles tomavam tudo o que eles conquistavam. Não lhes sobrava absolutamente nada, irmãos. O quadro era de total destruição. E você percebe que muitos são os crentes que se encontram em situação semelhante. Trabalham, contudo, não vê resultados. O que ganham nunca dá para pagar as contas. E é como diz lá em Ageu, no capítulo 1, versículo 6, né? Que tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis e não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado, diz a palavra de Deus. Esta é a situação de muitos crentes, meus irmãos. Já não consegue dar o sustento necessário para a sua família. Encontra-se como os filhos de Israel procurando um buraco em que se possa enfiar e esperar que o pesadelo passe. Porque eles viveram até em buracos e cavernas. Você quer ver? Juízes, no capítulo 2-5, diz o seguinte: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Por quê? Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também o povo do Oriente, subiam contra ele se acampava, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Só até aí, por favor. Meus irmãos, os israelitas foram obrigados a se refugiar em cavernas, escondendo com eles tudo o que produziam. Muitos são os crentes que estão experimentando isso hoje, meus irmãos, com outros tipos de modalidades, é lógico. Não importa o quanto trabalha, nem o tanto quanto produz, mas parece que tudo dá errado. E então, parece que a única saída é entrar no buraco do desânimo, né? Não tem outro lugar para se esconder, para sair da situação. Então começa a buscar buracos para se livrar da situação. É o buraco do desânimo, é entrar no buraco da depressão, do medo, né? Outros voltam lá para a macumba, para a feitiçaria, para tantas das coisas, né? São os buracos que muitas das vezes o crente, né, sai da presença de Deus e procura se refugiar nessas coisas. Hoje mesmo alguém me dizia que uma pessoa, um crente, está vivendo uma situação de dificuldade. Está sozinha. Eu lembro-me quando uma família que eu conhecia uns 40 anos atrás, e eles viviam muito bem, uma família grande, uma casa moderna. Só que essa casa moderna há 40 anos atrás, hoje já passou a ser uma casa, né, arcaica, digamos, algo que não é tão moderna mais, né? Pois bem, mas a família grande, mas hoje se encontra sozinha. O seu esposo já faleceu, os filhos desaparecem, os netos não estão nem aí, a pessoa de repente fica velho, mas não sei por que a palavra de Deus não se cumpre na vida desta pessoa, que dizendo que os velhos são protegidos por Deus, e Ele vai guardar,
ele vai abençoar, vai dar frutos, enfim, né? Enfim, tudo por aí. Mas dizia o seguinte, que essa pessoa está lá, como se jogado, né? Como se jogada lá. E eu fico preocupado com essas coisas. Fico preocupado com essas coisas que é como se estivesse no buraco, porque não tem ninguém para estar ali com essa pessoa. E eu disse, se eu for visitá-la, o que acontece? Vai ficar difícil, pastor. Por quê? Porque essa pessoa está sem condição de se levantar um pouco, está enxergando pouco para ir até a porta, não tem campainha, a casa é no terreno lá nos fundos. Enfim, então a dificuldade, eu entro, a pessoa me dizendo, eu entro lá porque eu tenho a chave da casa, chego e entro. Falei, nós temos que arrumar uma maneira para que possa dar estar buscando ajudá-la, né? Está dando uma assistência melhor a essa pessoa. Mas é pessoas, irmãos, que parece que está no buraco. Muitos são os crentes que experimentam isso, né? Não importa o quanto trabalha, mas vive dessa forma. Trabalhou tanto no passado e hoje está vivendo essa situação, uma situação até de desespero. Então entra nesses buracos aí e muitas das vezes sai da presença de Deus, foge da presença de Deus, retrocedem, né? E a palavra do Senhor nos diz que Ele não se alegra naqueles que retrocedem. Em 1 Samuel, abra em 1 Samuel, no capítulo 13. Capítulo 13 de 1 Samuel, por favor. Capítulo 13, versos 5 e 6. Versículo 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. E subiram e acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven, e vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos e pela cisterna. Só até aí, não prossiga. Esse não é o seu lugar. Cisterna não é o lugar para você se refugiar. Os túmulos, pior ainda. Buraco não é para você se refugiar. Você tem um Deus, que é o teu refúgio. O Senhor Jesus deve ser o teu refúgio, amém? Jesus é o teu refúgio, é o meu refúgio, irmãos. É o nosso refúgio. Meu irmão, o teu lugar não é o buraco, mas sim o teu lugar deve ser na presença de Deus. Ponhamos a nossa boca no pó, irmãos. A Bíblia diz que devemos colocar a boca no pó quando estamos passando por situações de adversidade. E disse que talvez ainda haja esperança. E sempre há esperança. Em Jesus sempre há esperança. Eu estava falando isso nessa manhã. Em Jesus sempre há esperança. Eu falava a respeito daqueles jovens, né, hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram jogados na fornalha ardente, uma fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais acima do normal dela. E a palavra do Senhor disse, por causa da sua obediência ao Deus Todo-Poderoso, eles deixaram de servir ao Deus da Babilônia, ou seja, obedecer ao Deus, ao rei da Babilônia, o Nabucodonosor, mas eles preferiram, né, ser lançados, se fosse o caso, até perder a sua própria vida, por amor a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que eles foram jogados lá, a fornalha 7 vezes, né, aquecida além do normal. E a palavra nos diz que nem seus cabelos foram chamuscados. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. E o Senhor está contigo. O Senhor está contigo em qualquer situação. Deus não te desampara, meu irmão. Você está me ouvindo? Glórias ao Senhor. Deus não te desampara, meu irmão. O seu lugar não é no buraco. Ponhamos a nossa boca no pó.
A Bíblia diz que talvez ainda haja esperança. Lamentação de Jeremias, no capítulo 3, verso 29. O teu lugar não é nas cavernas, mas sim na presença de Deus, irmãos. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 17. Há crentes que nos momentos de lutas, nos momentos das tribulações, nos momentos de apuros, pensam em dar cabo da própria vida. Entra no buraco da depressão e pensa em dar cabo da própria vida, irmão. Jesus é o teu esconderijo, meu irmão, e não em túmulos. Você está me ouvindo? Diga amém. Se você se encontra nessa situação, se tuas forças têm se esgotado, se você não consegue ver uma saída, seja qualquer que for o teu problema, não importa o tamanho do estrago que o inimigo tenha causado em tua vida, Deus quer te libertar dessa situação. Deus vai te libertar, Ele quer e vai te libertar, isso depende de você. Se você perseverar buscando esse Deus maravilhoso. Juízes, voltamos lá no Juízes, de repente você está em Samuel, volta em Juízes 6, verso 7, diz o seguinte: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, agora o verso 8 na primeira parte diz, o Senhor lhes enviou um profeta. Deus sempre responde às nossas orações. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, Deus lhe enviou um profeta. Meu irmão, somente quando a situação se tornou insuportável, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E ainda bem que eles clamaram ao Senhor. Ainda bem, irmãos. E a palavra diz que o Senhor lhes enviou um profeta. Clame ao Senhor e Ele te enviará um socorro. Amém? Clame ao Senhor, meu irmão. Deus nos enviou Jesus Cristo, meu irmão. E Ele pode te tirar desse buraco, dessa dívida, em que você se encontra. De repente, a pessoa fica endividada, é como se estivesse em um buraco profundo, sem saída. E Ele fez isso com os filhos de Israel, naquela ocasião. E fará o mesmo com você. Ele fará o mesmo com você e por você, amém? No verso 13 e 14 do capítulo 6, diz o seguinte: respondeu-lhe Gideão, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas? Estou lendo o versículo 14, capítulo 6 de Juízes. Que sobreveio tudo isso sobre nossas vidas? E que é feito de todas as suas maravilhas? Que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Ele nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Só até aí, por favor, não prossiga, meu irmão. Mas, meu irmão, ouça isso. Deus não só conhece o teu sofrimento, mas, sobretudo, Ele está com você por diversas razões. E uma das razões pelas quais o Senhor está com você é para te fortalecer. Essa é uma das razões, meu irmão. Ele quer sempre te fortalecer, para que você possa vencer nesses momentos de dificuldade. Nada acontece sem que Deus saiba, meu irmão. Ele tem o conhecimento de tudo o que nos sobrevém. Seja qual for a situação em que você se encontra, você não está sozinho. O Gideão, ele estava naquele lugar. Aparentemente, na mente dele, ele estava ali escondido, sem que ninguém soubesse. Mas o Senhor o surpreendeu. O Senhor estava ali com ele. Quando ele olha para o lado, ele vê o Senhor, o anjo de Deus ali com ele. Então, da mesma forma você nunca está sozinho, creia nisso. Gideão estava desolado pelo fato da situação em que ele se encontrava, os filhos de Israel. Todos eles estavam humilhados, todos eles estavam em meio a uma crise, fome e miséria, roubos, assaltos, violências, mortes.
pilhagem, estrupos, domínio por parte dos inimigos midianitas sobre eles, 7 anos de muita opressão, muito sofrimento. E isso se tornou tão forte, era tão humilhante, irmãos, que a ponto dos israelitas deixarem as suas próprias casas e passarem a viver nas cavernas, passaram a morar nos buracos feito ratos, tentando fugir da opressão dos violentos inimigos midianitas, amalequitas e outras gentes, e outros maus elementos, digamos. Meus irmãos, nesse estado de miséria, ou melhor dizendo, era nesse estado de miséria que se encontravam os israelitas. E então vem a pergunta: por que Deus os deixou? Que o seu povo caísse nas mãos de pessoas tão violentas, para que fossem tão pisados, tão humilhados, né? Tão massacrados. E a resposta está onde nós já lemos, 1-10, dizendo o porquê, qual a razão pela qual o Senhor, de certa forma, desamparou o seu povo ali por alguns minutos, digamos, para Deus, né? Mas vamos no capítulo 2, volte aí no capítulo 2 de Juízes 2, versículo 11. Glórias a Deus. No versículo 11, diz o seguinte, capítulo 2, verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, ou provocaram a ira de Deus. Porquanto deixaram o Senhor, serviram a Baal e a Astarote, né? Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto, diz a palavra de Deus. Olhando para mim, por favor. Então, muitos crentes se encontram assim. Nós estamos falando da igreja de Jesus. Não estamos falando do mundo, mas nós estamos falando da igreja de Jesus. E é essa condição que muitos crentes se encontram, irmãos, né? Dado a sua negligência, né? Negligenciando a palavra de Deus, se apostatando da fé, se rebelando contra Deus. Porque lá fora, a palavra do Senhor nos diz que o mundo jaz no maligno, mas nós temos um compromisso com o Senhor, amém, irmãos? Nós temos um compromisso de fidelidade com Deus, e daí nós temos que procurar andar segundo a vontade do Senhor. Meu irmão, você percebe pela leitura que fizemos que Gideão, com todo Israel, né, estava como muitos crentes se encontram hoje em dia. Prostrado, ele estava prostrado, ele estava humilhado, ele estava, podemos dizer, estava arrasado, sem perspectiva nenhuma de melhoras. Gideão se julgava pobre, ele disse: eu sou pobre, né? Se julgava pobre, pequeno, fraco, né? Medroso, nada do que tentava fazer dava certo. Enfim, no seu sentimento não tinha mais nada o que fazer. De igual modo, irmãos, muitos são os crentes que estão vivendo assim. No entanto, veio a palavra de Deus para Gideão, dizendo com muita clareza: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Camarada se dizendo tão fraco, né, debilitado, sujo. Não sei se ele estava sujo, nem sei se o camarada estava tomando banho, porque naquelas alturas que nem banho tomava, né? Assim como eu tomo banho todo dia, os outros não sei. Mas a verdade é que o camarada estava ali naquela condição. Ele se achava o pior dos piores.
E a palavra de Deus chega para Gideão dizendo assim, vai nessa tua força. Mas que força? Qual a força? Aí depois o Senhor disse, já que eu estou contigo, irás e vencerás os midianitas como se fosse um só homem. Meu irmão, se você está se sentindo caído, se você está se sentindo assustado pelo fato da situação caótica que eventualmente você está atravessando, se você se encontra deprimido, humilhado diante dessa situação, que dá a impressão que está dentro do buraco, sem saber o que fazer, a mensagem do Senhor nessa noite para você, meu irmão, é essa. Vai nessa tua força. Você está me ouvindo? Qual a força, pastor? A força que Deus está te dando. Ele deu ali para Gideão e Ele vai te dar, Ele está te dando. Vai nessa tua força, meu irmão. Né? Você está me ouvindo? Diga amém, irmão. Não comece a apresentar desculpa para continuar caído. Ainda que Gideão começou a apresentar a sua desculpa, mas o Senhor não aceitou. Deus não aceitou a desculpa de Gideão, também não vai aceitar as tuas desculpas, de modo nenhum, irmãos. Mas você não deve apresentar desculpa para continuar caído. Você não deve ficar apresentando desculpa para continuar prostrado, né? Começando a apresentar desculpa para continuar no buraco. Vai nessa tua força, Deus é contigo, meu irmão. Não comece a apresentar desculpa para continuar na caverna. Não comece a apresentar desculpa dizendo, eu sou o menor, eu sou o mais pobre. Pobre é o diabo, irmãos. Pobre é o diabo que não tem o que você tem. O que você tem? Jesus, amém? Fala comigo, eu tenho Jesus. Jesus é comigo. Se Deus é por nós, quem será contra? Glórias a Deus. E o inimigo não tem. Os midianitas não tinham Deus, o Deus de Israel. Mas Israel tinha o Deus Todo-Poderoso. E nós temos esse Deus poderoso. Eu tenho, você tem, nós temos, irmãos. É tão somente nós buscarmos, é tão somente nós perseverarmos na presença desse Deus. Está sempre procurando limpar as nossas roupas espirituais, a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz isso, aquele que é limpo, o que tem que fazer? Não estou te ouvindo. Eu tenho um problema de audição, problema de visão, mas eu tenho a inteligência que Deus me dá. Sabe por quê? Porque eu sou do Senhor, você também é de Deus, então você é uma pessoa inteligente. Então, de sorte que a palavra do Senhor nos diz que aquele que é de Deus, primeiro, o inimigo não pode tocar, não é verdade? O inimigo não pode tocar. Deus é que dá toda a permissão. A sua vida é regida por Deus, tenha certeza disso. A sua vida é regida pelo Senhor. O Deus que rege as nações é Ele que rege a sua vida. A sua vida é controlada pelo Senhor, irmão. De sorte que nós não temos como ficar com medo. Pastor, mas eu sou isso e aquilo. Eu não sou nada, eu sou servo igual você. Aliás, sou muita coisa. Quem não é nada é o diabo. Eu sou muita coisa porque sou servo de Deus. Estou numa posição privilegiada. Privilegiada, que não é todos os baianos que têm o privilégio que eu tenho. Por que não tem? Porque não querem ter. Não querem ter Jesus Cristo na sua vida. Eu tenho Jesus. Isso é que me dá alegria. Estou sempre te contando história que eu posso, e principalmente nessa questão de sepultamentos, né? O bispo falava aí na segunda-feira que, não sei, alguma coisa, mas eu nem vou falar. Mas ele falava, brincando comigo, que esse negócio de sepultamentos aí. Mas hoje mesmo eu fui lá. Hoje eu voltei lá. Qual o dia que o senhor não volta lá, pastor? Não sei. Mas eu voltei lá. E estava lá deixa eu ver se era irmão ou irmã, porque são tantos que às vezes né? E depois dos 70, como eu tenho dito, tudo acontece, né? Mas era um irmão, né? E ele estava bonito, ele estava bonitinho ali, todo ajeitadinho dentro do caixote, né? Para ser sepultado o corpo dele. Mas eu dizia para a viúva, né? Alegra-te, minha irmã, Zélia. A Zélia, eu falo, Zélia, a senhora já
idosa. Eu falava, Zélia, o seguinte, você não perdeu ele, né? Você sabe onde é que ele está? Ah, sei, pastor. Então tá bom demais. Tá bom porque você não perdeu ele. Se você sabe onde ele está, quando se perde algo e que não sabe onde está, aí está perdido. Mas você sabe onde ele está, daqui a pouco vai estar junto, né? Daqui a pouco vocês vão estar juntos. É só perseverar na presença de Deus, limpando as suas vestes espirituais e também perseverar como ele perseverou, andando com o Senhor. Então é assim que acontece, irmãos. Mas não comece a apresentar desculpa para continuar nessa caverna. Não comece a apresentar desculpa dizendo, eu sou o menor, eu sou o pior. Não, Jesus não vai. Ele não vai aceitar isso, meu irmão. As dificuldades sempre apresenta. Mas, sobretudo, você é valorizado diante de Deus. Aliás, a palavra de Deus nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Veja isso. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E você é a menina dos olhos de Deus. Ele quer que você saia desse buraco. Ele não quer que a menina dos seus olhos venha estar em buraco, venha estar em caverna. Ele quer te tirar desse buraco. Você crê nisso? Diga amém. E quando você descobrir, de fato, que o poder da ressurreição de Cristo está entranhada nas tuas veias, meu irmão, Deus te dirá, como disse a Gideão, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem, tu superarás todas as dificuldades. Deus é conosco para superar, para nos dar ânimo, para nos fortalecer, de sorte que nós podemos superar todas as dificuldades, né? Porque o pastor Arlindo é o que, de repente, é o que mais tem. O que mais tem dificuldade entre os demais pastores. Por quê? Porque tem uma família grande, como eu tenho dito, né? Aqui, muitos filhos, etc. Mas são abençoados. Meus filhos são abençoados, eu digo assim, mas eu preciso deixar bem claro que tem uma família abençoada. Todos eles servem ao Senhor de uma forma tremenda e eu não posso dizer que porque se são servos de Deus, andam na presença de Deus, vivem na presença de Deus, então eu sou muito abençoado, assim como você é abençoado, amém? Glórias a Deus. Eu quero orar por você. De repente tem pessoas aqui que estão se sentindo assim como se estivesse no buraco, como se estivesse vivendo em uma caverna, a situação está tão horrível. Eu dizia de manhã, na parte da manhã, os irmãos que pessoas que estão vivendo uma situação tão caótica que parece que está sentindo até o calor da fornalha de fogo, assim como levava os três homens, né, aqueles 3 soldados valentes de Jesus. Eles não sentiram nenhum medo, foram se aproximando da fornalha ardente, né? A fornalha estava muito quente, a chapa estava quente, ali a chapa era quente, irmão. Muito, muito, muito pior do que o sol de janeiro aqui no Rio de Janeiro. Mas eles não estavam com medo. E lá eles foram jogados, mas na fornalha de fogo ardente. Mas eu dizia o seguinte, irmãos, que está vivendo uma situação tão difícil, que dá a impressão que está sendo jogado numa fornalha acesa, e bem quente, né? Falava da mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, né? E tem pessoas que estão assim, vivendo uma vida, tem crente que está vivendo uma vida que é semelhante da mulher que sofria daquela hemorragia o tempo todo. Sabe por quê? Porque sangra. Eu dizia que às vezes sangra na alma, quando está vivendo uma situação calamitosa e muitas das vezes sem ter uma situação que, humanamente falando, não tem esperança. E aí fica sangrando a alma, né? Sangra o coração o tempo todo. Eu já passei por isso. Eu sei o que é sangrar a alma. Eu sei o que é uma hemorragia, digamos, na alma, né? Algo que só a gente sente aquilo. Parece que o sangue jorra o tempo todo, né? O sangue frio, né? Enfim, irmãos, no coração, na alma. E de repente, há crente que está vivendo assim. Mas aquela mulher, o desejo dela era abraçar o Senhor Jesus. Ela não teve
muita chance, foi uma mulher corajosa, mas ela segurou nas vestes de Jesus e fora curada. Nessa noite você tem como abraçar Jesus. Você tem até a oportunidade de abraçar, não só pegar nas vestes de Jesus, mas você tem até como abraçá-lo pela tua fé. Não sei se você tem fé suficiente, mas se você tiver fé suficiente, e se você está vivendo uma situação de dificuldade, quero convidá-la aqui na frente, nós vamos orar. Tem eu aqui, tem os diáconos, tem os pastores, queremos orar por você. Se você está vivendo uma situação como se estivesse sendo jogado na fornalha de fogo ardente, como se tivesse com uma hemorragia, né? Não externa, mas interna. Se você estiver como se estivesse em um buraco, assim como Gideão se encontrava ali preso naquela situação, sem saber o que fazer. Ele estava triste, mas a partir do momento em que Deus o visitou, ele se alegrou, ele cresceu. Gideão cresceu, irmãos. A partir daquele momento que Deus visitou Gideão, ele cresceu, ele se robusteceu na fé. E Deus quer fazer isso com você nessa noite. Se você quiser, vem aqui na frente, nós vamos te ajudar em oração. Você vai vir aqui em frente saltar, você vai clamar ao Senhor com a sua própria alma, com a sua boca, você vai clamar, mas nós vamos te ajudar em oração. Quero pedir aos pastores, diácono, ali temos o diácono Vilmar, né? Os irmãos obreiros, que venham, coloca as mãos sobre essas vidas aqui, e nós vamos clamar ao Senhor em favor deles. O Israel estava debilitado, como diz a palavra. Eles estavam mal das pernas, estavam debilitados. Mas no momento em que eles clamaram ao Senhor, diz a palavra, Deus enviou um profeta e falou a eles o que tinha de falar, para que eles viessem a se revigorar novamente ou na fé. Deus está enviando sobre nós o Senhor Jesus. Aliás, Ele já enviou sobre nós o Senhor Jesus. O Espírito de Deus está nesse lugar, irmãos. Então nós podemos clamar ao Senhor. E com certeza, Deus pode te tirar desta situação. Deus pode mudar a tua situação, né? O salmo que lemos no versículo 5 diz que Deus é a esperança de todos os confins da terra. O salmo de número 65, verso 5 diz que Deus, o Senhor, é a esperança de todos os confins da terra. Então o Senhor é a tua esperança nessa noite. Se agarre no Senhor, como aquela mulher do fluxo de sangue se agarrou nas vestes de Jesus, né? Ele disse, no salmo que lemos, diz que Deus envia chuva, rega a terra, amolece a terra com chuvisco, com seu chuvisco. E, irmãos, eu dizia que um chuvisco da bênção de Deus será suficiente para abundar, para fazer abundar a tua vida, para te abençoar tremendamente. Um só chuvisco da bênção de Deus será suficiente para mudar a tua situação. E é isso que vai acontecer, é isso que está acontecendo. Clame ao Senhor, levante a sua voz em oração. Os pastores estão colocando as suas mãos sobre você, creia nisso. Jesus colocou a mão sobre aquele homem que tinha uma enfermidade terrível, e o Senhor Jesus tocou nele e ele fora sarado. E Jesus pode te sarar nessa noite. Glórias ao Senhor, creia nisso. Nosso Deus e Pai, aí estão os teus filhos que vieram aqui na frente, vieram buscar um socorro no Senhor. A tua palavra nos diz que tu és o socorro bem presente no momento de tribulação. Portanto, entra com a providência na vida do teu filho, traga cura. Visita o teu servo nessa situação, tira o teu filho dessa situação, tira a tua serva desse buraco, tira a tua filha dessa caverna, Senhor. Dê graça à tua filha, venha fortalecer a tua filha, venha fortalecer o teu servo, venha trazer um renovo, muda a sorte do teu filho, Senhor, que ele saia daqui com essa certeza de que o Senhor operou um milagre nesta noite, assim como o Senhor operou na vida de Israel.
por meio de Gideão, o Senhor, ó Deus, usou Gideão para tirar Israel daquela situação. Usa o teu servo, ó Deus, para tirar a tua filha, tirar o teu filho dessa situação, em o nome de Jesus. Senhor Jesus, toca nessa vida. Toca nessa vida, Senhor. Toca nessa vida. Seja destruído todo espírito de opressão, todo espírito que tenta contra os teus filhos. Seja destruído esse mal, pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, colocamos essas vidas diante de Ti. Abençoa, ajuda, fortaleça, ó Deus, que saia daqui para vencer, como saiu o Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha de fogo ardente para vencer. Saíram como vencedores. Que os teus filhos saiam daqui como vencedores, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Levante as suas mãos aos céus, dê uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Você é um vencedor. Em Cristo você é mais do que vencedor. Aleluia. Glórias a Deus.